com o médico veterinário Dr. João Paulo. Ele é praticamente exclusivo, né? Praticamente exclusivo aqui do nosso programa. Semanalmente está nesse bate-papo aqui conosco, porque a gente sabe a importância de falar sobre os animais de estimação, que são, né, que cada vez mais estão presentes nos lares. E é preciso os cuidados necessários para que esses animais vivam bem e os seus proprietários também, né? Para que um não passe doença para o outro. Muitas vezes a gente pensa que só o animal pode passar doença para a gente, né? Olha, a gente passa doença para o animal também. Então, doutor João Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa. Mais uma semana aqui conosco, né? Para nossa satisfação. Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia a toda a audiência aqui do Manhã de Notícias, na TV Mídia. A semana passada a gente falou a respeito de profilaxia e ao finalzinho a gente falou muito rapidamente de vacinação, né? E sabemos que a cidade está vivenciando agora um momento de campanha de vacinação contra a raiva. E a gente vem aqui para tirar mais dúvidas, enfatizar mais a questão somente da vacina agora nesse quadro, nesse bloco, no dia de hoje. Então, quem estiver precisando tirar qualquer dúvida, a gente vai falar muito a respeito disso agora. Pois é, gente, já que ele tocou aí nessa questão da vacina contra a raiva, no estado da Paraíba, o dia D vai ser no próximo dia 9, tá, desse mês de outubro, e a gente precisa ficar bem esperto. Atenção, você que tem animal de estimação, cachorro, gato, precisa levar, né, para o posto de saúde aí do seu bairro para serem vacinados. Doutor João Paulo, em tempos de pandemia, onde se fala muito, né, nas eficácias da vacina contra a Covid-19, e elas de fato têm provado a importância delas, mas mesmo assim ainda tem gente que duvida. Nós tivemos um episódio aí de um deputado paraibano que não se vacinou. A Assembleia voltou às atividades presenciais na última terça-feira e ontem já foi suspensa porque o deputado se recusou, né, ou forçou a sua entrada em plenário sem ser vacinado, quando a regra é bem clara, né, em locais públicos, ambientes, repartições, é preciso que se esteja vacinado, doutor João Paulo. E com os animais não é diferente, né? A importância da vacinação também vou falar até de forma redundante, é de extrema importância vacinar os nossos animais. Exatamente. A vacina nada mais é do que uma simulação de uma doença, né, de uma forma não patogênica. Ela não vai causar o mal à pessoa, ela vai causar reações inflamatórias que vão propor montagem de defesas para futuramente, quando você tiver um contato com um agente realmente virulento, realmente patogênico, o corpo já está preparado para poder receber essa doença e atacar de forma efetiva. E se por um acaso você não manifestar clínica, você pelo menos ter os sintomas de forma mais leve, ter uma capacidade do corpo ainda formar realmente, a complementar, digamos assim, aquilo que ele precisa para poder debelar a doença. Ou seja, a vacina ensina o organismo a se defender. Exatamente. A vacina, ela prepara o corpo para receber o desafio, digamos assim, né? Ele deixa o corpo já preparado para lutar, né? Seja bacteriana, seja protozoário, seja virose, o organismo ele só consegue montar defesa quando estiver exposto ao agente. E se o agente for incapaz de provocar a doença, então a gente consegue ainda uma resposta melhor. Doutor João Paulo, e por que, se as vacinas são tão importantes, e de fato elas são importantes, por que as autoridades, prefeitos, governo do estado, isso no Brasil todo, só falam mais na vacina contra a raiva, se as outras também são tão importantes para os animais? Isso. A raiva, ela é uma zoonose, ela é uma doença que o cão ou o gato ou qualquer mamífero tem a capacidade de transmitir para as pessoas. Então, o problema, a preocupação maior no que diz respeito à saúde pública é a questão da não transmissão para as pessoas. Eu não sei por qual motivo, não sei qual foi a diretriz, em 2019 a gente não teve campanha pública de vacinação contra a raiva, e isso acarretou em alguns casos reaparecendo, tanto aqui na região como em vários locais do país, né? A raiva é uma das principais zoonoses, a doença que manifesta mais letalidade no que diz respeito à captação. Depois que a pessoa adquire a doença, são as das mais difíceis da gente
ter relatos de cura. Por isso a preocupação maior. Por isso a preocupação maior. Os cães vacinados, quanto mais ampla for a campanha de vacinação, menor a capacidade desse vírus ele estar presente no nosso meio. Então, por isso que todos os animais, o maior número possível, tem que estar protegido, tem que estar imunizado para a gente quebrar essa barreira, esse ponto que chega até as pessoas se contaminarem também. Quantas vacinas e quais as vacinas são necessárias, por exemplo, para vacinar o cachorro e o gato? Certo. As vacinas em si, para os cães e para os gatos, que a gente chama de polivalentes, elas são feitas a partir de 45 dias de vida para os animais, né? E a gente chama na primovacinação a necessidade de fazer as 3 doses. Essas vacinas elas não são contra a raiva, elas são de doenças mais específicas dos cães e dos gatos, né? E elas têm uma grande importância com relação à vida desses animais. Sinomose, parvovirose, hepatite e leptospirose são doenças que matam muito os animais. As outras doenças que estão incluídas também nesse plano vacinal de cães, elas causam uma morbidade, causam uma patologia que as despesas que se usam para poder combatê-las, a vacina ela já poderia fazer isso de forma muito mais eficaz. Né? Então, com 45 dias a gente pode fazer a primeira dose de um filhote que esteja ígido, um animal que seja avaliado, que esteja bem de saúde, que esteja bem nutrido, ele está pronto para receber essa vacina. Com 20 dias ou 30 dias, dependendo do protocolo do veterinário, se repete, e com mais 20 a 30 dias a gente pode fazer uma terceira dose, e em algumas raças se recomenda fazer até mesmo uma 4ª dose. Tem animais que têm uma sensibilidade maior, uma incapacidade maior já comprovada de formação da imunidade, então a gente faz mais essa dose adicional. Doutor João Paulo, que doenças ou vacinas são essas? Acho que são doenças V8, V10 e V12. A vacina V8 é aquela vacina múltipla que a gente fala. A gente fala muito da sinomose, mas ela previne também, além da sinomose, mais 6 doenças, e 7 doenças, na verdade, e 2 sorovários diferentes de uma só doença, que é a leptospirose, que são as principais. A V10 acrescenta-se mais 2 cepas da vacina de leptospirose, que a leptospirose, na verdade, é aquela doença que é transmitida pelo rato, né? Rato é uma praga muito comum na nossa região, nos nossos quintais. Cães que vivem em quintal, eles têm um risco muito grande de ser expostos pelo hábito de caça, pelo hábito de estar realmente curioso com relação a um invasor ali na sua casa. Então, eles podem contrair a doença a partir disso. Né? Então, a vacina V8 é uma vacina múltipla e a vacina V10 é uma vacina também múltipla, só que em 2 sorovários a mais da cepa de leptospira. A partir de que idade o cão e o gato já pode ser vacinado contra a raiva? Contra a raiva são 4 meses. E é uma coisa que eu quero falar a respeito da campanha de vacinação agora, né? Já que tocou-se no assunto raiva. Tem muita gente que a gente está passando agora por essa situação de surto de sinomose e tudo mais. E na campanha, muita gente pega um animalzinho que já está doente e leva de imediato para o posto. Esses animais que têm essa morbidade, que já têm essa doença instalada, a gente orienta para que não levem para ser vacinado. O animal doente ele não deve ser vacinado. Né? Leve para o veterinário, para o atendimento, para fazer o tratamento, e depois você pode agendar com um agente de saúde para fazer a vacina posteriores, que eles sempre fazem esses animais que não podem tomar naquela data, depois pode fazer um agendamento para fazer essa outra vacinação. Por que os animais que estão doentes não podem ser vacinados? Porque o animal doente, muitas vezes, ele migra todo o sistema de defesa deles para a doença que já está em curso. E aí, quando você coloca alguma outra doença, digamos assim, em volta, tanto você sobrecarrega o organismo, o sistema imunológico do animal, como não forma uma defesa adequada, porque se ele está, digamos assim, dedicado à vacina, ele consegue fazer uma resposta melhor. Ele pode morrer? Não vamos dizer morrer, mas vamos dizer que a vacina não vai funcionar. E aí depois ele se torna um pouco mais vulnerável a contrair a doença. O sofrimento vai ser maior, então. O sofrimento é maior, então a gente trata primeiro e depois a gente vai atrás de fazer a vacinação. Essa eu não sabia, tem a gripe canina e tem vacina contra a gripe canina. Isso, a gripe canina, na verdade é um termozinho que a gente usa mais para o técnico como tosse dos canis. Ela é causada por um vírus e também por uma bactéria. E aí essa vacina ela é específica de clínicas veterinárias, né? São 2 doses para poder fazer
a imunização desse animal, e alguns laboratórios já lançaram a vacina em dose única, que isso aí facilita para a gente. A vacinação é feita de forma oral também, é algo que agrada mais aos tutores, né? A gente evitar uma furada. Claro. E a resposta dessa vacina oral, ela tem sido melhor do que as que estão sendo feitas em 2 doses. É uma novidade, o mercado está se aprimorando, os laboratórios estão investindo mais, e isso aí é muito bom para a gente e para os animais. Olha, a gente está falando em cães e gatos, porque são os animais de estimação mais comuns, né? Da convivência humana, Isso. nas residências, mas a gente sabe que tem uma infinidade de animais, né? Exato. E animais domésticos não convencionais também, tem calopsitas, hamsters, tem coelhos, E por aí vai, bocóis, né? e por aí vai. Tem gente que até cobra em casa. Exatamente. Não é muito convencional, mas tem, e se por um acaso você tiver uma autorização do IBAMA, não tem nada de errado nisso, tá? Pois da é. legalidade. Pois é, doutor João Paulo, em relação aos gatos, a gente fala muito, né, dos cachorros e tal. Em relação aos gatos, as vacinas são as mesmas que são aplicadas nos caninos? A vacina múltipla de gatos, ela é totalmente diferente da de cães, né? A gente faz a vacina quádrupla ou a vacina quíntupla, que é também uma vacina nova aqui para a nossa região, né? A vacina quádrupla, ela previne contra rinotraqueite infecciosa, calicivirose, panleucopenia felina e clamidiose. E a vacina quíntupla, ela previne também a felve, que a felve é uma doença silenciosa dos gatos que não tem cura, né? É o vírus da leucemia viral felina. Graças a Deus a vacina já está sendo bem aceita no mercado, né? Infelizmente tem alguma burocracia, mas ela é necessária para poder a gente mapear melhor a doença. Então precisa ser feito um teste sorológico antes de fazer a aplicação dessa vacina. Mas você pensar de que um animal pode encurtar pelo menos a metade da vida se tiver essa doença e sair disseminando para outros, você podendo prevenir com a vacina, você realmente é algo bem interessante, é algo bacana com relação a um conforto que a gente oferece a essa espécie. A gente assim. perguntou qual o número de vacinas, né, que um cão precisa tomar no decorrer da sua vida. Em relação aos gatos, quantas vacinas são necessárias? A primovacinação também exige-se as 3 doses. Né? A gente faz uma dose a cada 20 ou 30 dias, protocolo veterinário individual. A partir de 45 dias já pode ser feito também. Né? Alguns veterinários preferem fazer com 60 dias, mas eu acredito que quanto mais cedo a gente fizer, mais cedo a gente cuida do animal, a gente previne, então 45 dias já está bacaninha para poder a gente fazer. E tanto cães quanto gatos, depois da 3ª dose, a gente não pode esquecer de fazer o reforço anual. Todas as vacinas que a gente faz, exige-se um reforço anual, seja vacina multiviral, seja vacina contra tosse, seja vacina contra giardia, ou seja vacina contra a leishmaniose, que são as vacinas mais comuns encontradas no mercado. Né? Não podemos deixar em nenhum momento o animal sem essas vacinas, porque senão ele se torna vulnerável a contrair as doenças. Doutor João Paulo, vacinando os nossos animais, evitando doenças neles, a gente está evitando o sofrimento deles, o nosso sofrimento. Evitando dor no animal e evitando despesas, também, exatamente. Né? E oferecendo qualidade de vida para os animais, né? Cadelas vacinadas, elas têm capacidade de oferecer a seus filhotes a imunidade por via passiva. Ela estando com a vacina, ela estando com anticorpos em alta, na lactação ela já passa essa proteção durante um tempo para os filhotes. E o filhotinho geralmente é aquele ser mais vulnerável, né? O leite da mãe é o que realmente garante um pouco mais de tempo com relação à proteção. E a cadela vacinada antes de uma gestação é importante para isso, uma cadela ou uma gata. Tem aqui uma pergunta: quais são as vacinas essenciais para os cães? A gente falou no início, mas vale as vacinas essenciais, né? Vamos reforçar. As essenciais são as vacinas multivirais, a vacinação contra a raiva, e hoje em dia já se considera também a vacina contra a leishmaniose, né? Uma vacina essencial. A leishmaniose é outra doença também que não tem cura, que é transmitida por um mosquito palha. Na nossa região temos esse mosquito aqui, temos diagnosticado a doença também. Então, quando for completar aquele protocolo ali em volta dos 3 meses, dos 4 meses da vacina essencial, já pede para o veterinário fazer um sorológico com relação à leishmaniose, porque quando sair o resultado de imediato, em até 15 dias, você já pode começar a vacinação e você está prevenindo contra uma doença que também é uma zoonose e uma doença importante. Doutor João Paulo, para a gente encerrar, né? O prefeito Marcos Diogo já está lá em Brasília, vai conversar conosco já. Daqui a pouco já está no ponto. Eu pergunto o seguinte:
Que recado não pode deixar de ser dado em relação às vacinas às pessoas que têm animais de estimação em casa? Não deixe de ter para sua segurança, porque para sua segurança também, porque o animal, ele contraindo uma doença como a raiva, ele muito facilmente pode passar para alguma pessoa querida da sua casa, através inclusive de uma arranhadura de um gato, a mordedura, o contato com essa saliva desse animal, muitas vezes numa ferida aberta, mesmo que ele não lhe morda, pode ser contaminante também. Então, para sua segurança no que diz respeito à raiva, para sua segurança no que diz respeito à leptospirose, a leptospira ela pode pegar as pessoas também. Um animal está urinando diferente, o pessoal vai pensar, é uma infecção urinária, e aí não toma o cuidado necessário. Você pode adquirir leptospirose. Então, deixe o animal completamente vacinado. Vacina contra a leishmaniose. O animal não é capaz de transmitir através do mosquito a doença, então o mosquito não se contamina e não pica as pessoas da casa, não consegue passar a doença, né? Ela é mais comumente chamada de calazar, para a pessoa se inteirar do que é a leishmaniose. Então, o animal protegido, você está protegido também. Muito bem, então. Doutor João Paulo, hoje tem atendimento lá na Casa de Campo, né? Já estamos indo para lá. Muito bem, então. Os interessados, tem o atendimento domiciliar também, Também, né? no conforto da sua casa. Muitas vezes o pessoal tem um animal muito grande ou simplesmente não quer levar um atendimento numa clínica veterinária, a gente agenda direitinho e vai até lá. Muito bem, então. Deixar o número do telefone, já está aí na tela? Está na tela dessa vez, é o 98879-1877. Não deixe de vacinar seus animais na idade correta. O dia D da campanha vai ser agora no sábado. A prefeitura já está fazendo o trabalho de vacinação nas zonas rurais, estão fazendo domiciliar, isso é bacana. Procure não vacinar seus animais que estiverem doentes. E quem puder e for levar, ou tiver todo apto o animal a fazer a vacina, leve no horário mais fresco do dia, leve no início da manhã ou leve no final da tarde. Só não deixe de levar. Não deixe de levar, exatamente. Não deixe de fazer a vacinação, porque ela é essencial. Até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos falar mais. Nesse nosso bate-papo aqui no Manhã de Notícias. Até lá.